Agora, olha que interessante essa aqui. Gustavo Scarpa, galera. Olha aí, ou que pode mudar ainda, né? E vocês vão entender. O que que acontece? O São Paulo foi lá, se interessou pelo Gustavo Scarpa. Os principais setoristas do São Paulo, e vocês têm certeza que acompanharam, dizendo que estava fechado, apalavrado, encaminhado, faltava só o sim do Atlético Mineiro, certo? Ó, o Atlético vai liberar porque quer se livrar do salário. Tá, é isso. O que que aconteceu então? E aí depois, no dia seguinte, ou horas depois, olha, o jogador não quer sair do Atlético, o Atlético não liberou, enfim. O que que vem agora? Começam a sair novas informações. Segundo o Valentim Furlan, lá do UOL, existe a possibilidade desse negócio ser retomado. E olha isso, o Atlético quer atrelar a essa condição, segundo ele, uma dívida que o Atlético tem com o jogador para pagar, quer atrelar a transferência dele para o São Paulo, mesmo com o empréstimo, o São Paulo se responsabilizando pagar essa dívida. Mas aí que eu pergunto, né? Como que o São Paulo vai se colocar nessa condição se o São Paulo não está pagando nem os jogadores que estão aí no elenco também, que estão com salários atrasados? Ou seja, seria mais um, então, a viver nessa situação dentro do elenco. E detalhe, galera, aqui que vem o desdobramento, o destravamento dessa negociação, na minha opinião, tá? Porque, inclusive, ontem, conversando com um amigo que é setorista do São Paulo, ele explicou que é o seguinte: o São Paulo recebeu a proposta do Ajax pelo TT, pelo atacante TT, né? Que também é agenciado pelos empresários do Scarpa. Então, vamos lá, vou explicar certinho, só para a gente não se perder aqui. Beleza, o TT tem 19 anos, o Ajax fez a proposta para o São Paulo. Só que é uma proposta de empréstimo. O São Paulo quer o quê? O São Paulo quer vender o TT. E olha isso, depois que o São Paulo recusou a proposta pelo TT, então o Atlético Mineiro, o staff do jogador, ou o jogador então, enfim, o combo, né, da parte deles, olha, então não vai mais Scarpa para o São Paulo por conta disso, né, por causa do salário, há tempo de contrato, jogador lesionado e tal. Agora surgem N fatores. Aqui acontece o seguinte: se o Ajax chegar com uma proposta melhor para o São Paulo e levar o TT, esquenta de novo o Scarpa no São Paulo. Então o negócio ainda não morreu, ainda não, é assim, esfriou, mas o negócio ainda não está de certo finalizado. Porque agora depende exclusivamente do acerto, é lógico, entre São Paulo lá com o staff do jogador, com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro quer se livrar do Scarpa, galera. Por isso, e aí fala, como que voltou atrás se o Atlético quer se livrar? Porque é o seguinte, meus amigos, é o toma lá da cá. O São Paulo é refém de empresários. Se caso o São Paulo ceder e vender ou emprestar o TT lá para o Ajax, me parece que os caras querem isso, né, os empresários, aí eles cedem e liberam o Scarpa para o São Paulo. Você vê que uma coisa fica atrelada à outra. Então, o clube que depende, né, de sempre empresário estar emprestando dinheiro, estar colocando jogadores no clube, vai ficar refém dessa situação. Quando o São Paulo não dever mais esses empresários, não ficar refém, não ter que ficar colocando o encosto no São Paulo, o São Paulo vai poder mudar isso. É como você ter o rival verde aí, que está vendendo um garoto por 40 milhões de euros. Você vê que o Palmeiras está vendendo aquele ponta lá, né? O garoto que joga ali pelo lado direito, um garoto também que veio da base do Palmeiras esse ano, por 40 milhões de euros aí para o City. Enquanto isso, o São Paulo está pensando em emprestar o TT para o Ajax. Né? O São Paulo analisa essa proposta de empréstimo, mas primeiramente o São Paulo já recusou, porque o São Paulo também entende que quer vender. E o Ajax oferece 10 milhões de euros para o futuro. Mas é lógico, o cara não joga aqui, você nunca vai saber quanto que realmente ele pode valer se ele não jogar e se valorizar. Então, Scarpa esfriou no São Paulo, mas ainda não está de certo negado, né? Não encerraram as negociações. O que você acha? Fica à vontade para você comentar aí se você gosta ou não da contratação do Gustavo Scarpa. Ó, só para a gente falar uma aqui, um pouquinho da Sul-Americana, e por que voltou o foco Sul-Americana? O São Paulo vai jogar contra a Chapecoense, certo? O São Paulo joga depois contra o Bragantino no Morumbi, aí o São Paulo vai enfrentar também
o Atlético Mineiro no Morumbi, aí o São Paulo recebe, joga fora lá na La Bombonera contra o Boca Juniors, aí depois, antes de voltar o jogo contra o Boca, tem o clássico contra o Palmeiras, lá na casa deles, lá. O jogo parece que vai ser em Barueri, mas lá também é gramado sintético, mas não dá para ficar reclamando de gramado sintético, tem que chegar lá e jogar bola, né? Então o jogo vai entre a volta do jogo contra o Boca no Morumbi, o São Paulo pega o Palmeiras fora e depois pega o Boca. Então, nos próximos 15 dias aí, galera, pelo menos, né, nas próximas 3 semanas, melhor dizendo, eu acho que é mais certo falar as próximas 3 semanas, o São Paulo tem pela frente decisão de Sul-Americana e o São Paulo também tem pela frente jogos que vão decidir o futuro dele aí no Campeonato Brasileiro. E o foco do São Paulo, o caminho do São Paulo é esse aí, ó, na Sul-Americana, né? Tem até um outro aqui, ó, já tem confrontos definidos aí na Sul-Americana, alguns para definir, mas é isso. Se o São Paulo pensar em alguma coisa em Sul-Americana, o nosso foco primeiro é o campeonato. Na próxima semana, galera, está circulando, e aí vocês vão ver agora na próxima semana. Nos bastidores do São Paulo vai vir uma bomba. Dizem que vai vir uma bomba e não é coisa boa. O que pode ser, galera? Você tem alguma sugestão? Você tem algum palpite do que pode ser? Eu vou dar um palpiteco aqui. Eu acho que vai vir de Cotia, viu? Não sei por quê, é só um chute. Eu acho que esse negócio aí deve ser algo relacionado a Cotia, tá bom? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Lima pode jogar no São Paulo? Bora trazer a nossa apuração sobre isso. O meio-campista que teve passagem recente, né, pelo Fluminense, é um jogador que estava lá no América do México, ficou fora dos planos lá da equipe mexicana depois da saída do André Jardine. E aí agora do que a gente tem de apuração, a gente conversou com 2 pessoas do São Paulo e conversamos com uma pessoa que trabalha com atleta. E pelo que eu pude entender dessa apuração, o Lima tem sido ofertado para clubes brasileiros, tá? E é mais de um. Vários clubes brasileiros têm tido o nome do Lima ofertado e o São Paulo foi um deles. Do que eu pude apurar também, o Santos parece que está um pouquinho na frente nessa possibilidade de contratação dele, tá? O Santos tem uma viabilidade ali de conseguir esse negócio e o São Paulo ainda não se mexeu. O São Paulo confirma que o nome foi oferecido. Só que o São Paulo não tomou nenhuma medida, não tomou nenhuma decisão, nem estudou, nem falou que não vem, nem falou que não vem. Basicamente foi o nome ofertado, o São Paulo falou, tá legal. Deixou ele de lado e focou em outras prioridades, por exemplo, no lado do Gustavo Scarpa, chegou a analisar e avaliar o Alanzinho. Então o São Paulo, o que a gente tem de resposta é isso. Então o São Paulo não abriu conversas, não tem negociação, até fica aí também o espaço depois nos comentários para dar os créditos, porque possivelmente foi muita gente que me perguntou, principalmente no grupo de membros, várias pessoas, o Lima, o que tem do Lima? E, pô, sabadão e tal, tava jogando futebol, eu tava com a minha esposa, a gente tava aproveitando, então eu nem fui atrás de ver quem deu informação, só fui perguntar direto, e o que eu pude coletar é isso. Se vocês souberem quem também fez essa informação, quem falou sobre essa informação, no espaço dos comentários também estão abertos, tá? Então, sobre o Lima é isso, o que a gente tem neste momento não tem nada muito forte nesse quesito, tá? Ó, São Paulo deve mais de 1 bilhão agora, a dívida atualizada é 1 bilhão. Agora não sou eu mais que estou falando, agora foi o Wolten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo. Vocês vão lembrar, trouxe com exclusividade que o São Paulo estava devendo mais de 1 bilhão. A gente contou essa informação com exclusividade, tomei uma porradinha ali ou outra, teve até conselheiro me mandando mensagem falando que não, que absurdo, imagina, sua fonte está equivocada. Pois bem, logo depois, o Ramone Ártico, da São Paulo Digital, trouxe que a dívida era um pouquinho maior, que era de 1,1 bilhão. E esse 1,1, esse vírgula 1 faz diferença, tá? É uma grana absurda. E aí hoje, em entrevista à CNN, o Wolten confirmou que a dívida do São Paulo hoje é de 1 bilhão. Não hoje no sentido de agosto, mas a gente faz o fechamento de julho, tá? Que o São Paulo vai fechou com déficit ali de quase 200 milhões, ou aproximadamente 200 milhões, e aí realmente essa dívida acabou saltando aí para mais de 1 bilhão. E aí fica a questão, né? Como é que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos? É óbvio, no segundo semestre é onde o São Paulo recebe mais dinheiro, é onde o São Paulo realmente tem mais recursos a serem recebidos, então a tendência é realmente dessa grana acabar caindo nos cofres, e aí vamos ver
realmente como que vai terminar este ano, né? Acho que é importante trazer essa atualização, mas também é importante a gente no final do ano realmente ter esse trabalho consolidado, olhar e falar, ó, realmente a dívida diminuiu, ou a dívida aumentou, a dívida tá nisso, as dívidas são isso, com balanço total, que a gente consegue entender de fato como é que foi esse ano de 2026, que foi com muita dificuldade, com muita complexidade, mas a tendência do São Paulo sobreviver, porque o São Paulo sempre vai sobreviver a toda essa questão. Mas fica... Por que a gente não vende atleta, né, mano? Que a gente não revela, não forma, não dá espaço, não dá minutagem, não faz um cronograma bonitinho, porque o Nicolas já poderia ser vendido por uma bala, o Ozaki, o Osório, o Mike, o Felisberto, a gente poderia já estar vendendo esses caras, né? Mas não, o São Paulo não vende. Vamos maturar atleta, gente. Qualquer dia eu conto bastidores desse meu papo, foi um papo longo, um papo desgastante, porque, cara, eu ouvi cada absurdo, e assim, de verdade. E agora eu entendo porque eu vou entender se o TT quiser ir embora, eu vou entender se o Pedro Ferreira quiser ir embora, eu vou entender se o Luca quiser ir embora, eu vou entender se o Nicolas quiser ir embora, sabe? Eu acho que vamos parar com essa história de que jogador da base é mercenário e tudo, porque os caras estão lá, os caras querem ter espaço, os caras trabalham diariamente. E não dá, porque é só do São Paulo. São Paulo é todo mundo uma joia assim, ó, que não pode relar, não pode, tipo, senão quebra, não pode. Então tudo maior de idade, tudo com 18, 19, 20 anos, já dirige, já é formado, teve uma boa base de estudo, tem apoio psicológico, entendeu? Tem apoio familiar. Os caras já são homens de 18, 19, 20 anos, já é maioridade, pô. Bota os caras precisam assumir responsabilidade. Ausências do São Paulo para o confronto contra a Chapecoense confirmados. O Victor Sá, por uma torção no tornozelo, tá fora, não conseguiu se recuperar. O Wendel conseguiu fazer com que essa entrada mais forte o tirasse desse confronto contra a Chapecoense. Óbvio, tô brincando, foi um acidente de trabalho, mas o Victor Sá tá fora. Bobadilha, com dores no joelho, também tá fora. A gente já destrinchou sobre a situação do atleta, tá fora por tempo indeterminado até tratar desse joelho. O Arboleda tá com edema muscular, a expectativa é de voltar contra o Bragantino, mas também tá fora. O Rafael Tolói, o São Paulo coloca oficialmente que é aprimoramento físico, só que é ruindade. O Dorival, por opção técnica, falou, não vai viajar, vou colocar outras opções, deixa o Osório no banco, o Nilton também pode quebrar um galho na zaga, então fica aí tranquilo, não precisa viajar não. Basicamente não é aprimoramento físico, o cara treinou a semana inteira normalmente, treinou bem, ia ficar só lá no banco, sequer ia jogar, então o Dorival não quis levar, essa que é a verdade, tá fora por opção técnica, tá? Que é outro também que poderia já ter ido embora faz tempo. E o Luca, com uma fratura na mandíbula, ele voltou a treinar na parte interna e agora ele vai começar a treinar com o grupo a partir da segunda-feira. Beleza? Bom, rapaziada, vamos lá, né? Nos últimos dias o São Paulo recebeu uma nova oferta por Pedro Ferreira. A proposta era do Westerlo, acho que da Bélgica, né? Oferta de compra. Os valores não foram revelados na matéria, se não me engano, do All Sport, mas o São Paulo considerou os valores baixos, né? Pedro Ferreira também está na mira do Fenerbahçe da Turquia e do Benfica de Portugal, que monitora a situação do atleta, né? Os dois clubes acreditam muito no potencial do meia e acompanham a evolução do jogador aí gradativamente, e talvez novas propostas por Pedro Ferreira cheguem ao São Paulo nas próximas janelas de transferência. O moleque é jovem ainda, Pedro Ferreira entrou na mira do Carlo Ancelotti, tá ligado? Então, para um futuro de seleção brasileira, então você vê o potencial do garoto. É uma pena que só o Dorival Júnior e os outros treinadores do São Paulo, do time profissional, não enxergaram ou não enxergam o potencial do moleque e não colocam o moleque para jogar, né? Constantemente ele é convocado para a seleção sub-20 na seleção brasileira. O meia busca conquistar o seu espaço aí no time profissional. Até o momento, poucas foram as oportunidades ao atleta. São Paulo recusou a proposta que recebeu e pede pelo menos aí uns 15 milhões de euros para poder negociar o Pedro Ferreira. Pelo menos são esses valores aí que o São Paulo não divulga, né? Mas informações de bastidores apontam isso. Por menos desses valores não tem negócio. Vamos aguardar. Dificilmente terá negócio, né? Bom, Cedric Bakambu foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Tem Cedric no nome, eu já fico preocupado, tá? Aliás, essa informação do Bakambu a gente já havia trazido para vocês há muito tempo atrás, tá? Alguns meses, inclusive. São Paulo tinha recebido o nome do Bakambu já, ó, há muito tempo, e você viu primeiro aqui.
O atacante está livre no mercado, pode assinar de graça com qualquer clube. O São Paulo já definiu que quer um novo 9 no mercado, né? Um atacante ali para este ano. Bakambu foi oferecido ao tricolor já faz um bom tempo. O centroavante está com 35 anos de idade. Na última temporada pelo Real Betis, ele fez 27 jogos, marcou 4 gols e deu 7 não, quem dera fosse 7, mas deu 3 assistências. Números bem discretos que não agradam em nada, né? Tanto que o São Paulo já tomou uma decisão e não vai avançar pela contratação de Bakambu, não. Ele é atacante, ele é congolês, né? A diretoria segue a tentar o mercado, né, em busca de um novo goleador. A ideia é ter uma sombra para o Caleri, que é titular absoluto. André Silva tem números bem baixos assim nessa temporada, vem incomodando bastante. Por conta disso, São Paulo quer um novo 9 aí no mercado, além do fato de o André Silva também poder estar de saída. Para você, o São Paulo fez bem ao não avançar por Bakambu? Comente aqui abaixo. Jamie Vardy também foi oferecido, mas também não avançou. 39 anos de idade, a outro 35. Para quem falava que queria diminuir a média de idade no elenco, caramba, vocês estão de parabéns, hein, fio? E olha só, o São Paulo fechou um acordo com Giuliano Bertolucci para o encerramento da dívida de mais de 76 milhões de reais. No início do mês foi assinado ali, foi selado, né, para pagar 16 milhões de reais. É o último a ser pago de uma dívida com um agente, magnata do futebol brasileiro. O cara manda em tudo aqui, tá ligado? Dívida que essa foi corrigida, na verdade, ela totaliza os 76 milhões de reais que eu mencionei. O clube realiza pagamentos ao empresário já há 3 anos. São Paulo, inclusive, firmou até uma confissão de dívida lá em 2022, ainda na época do Júlio Casares. As pendências incluem comissões por intermediações da venda de Éder Militão em 2018, Antony em 2020, Thiago Mendes em 2017, Elinho em 2018, verbas por negociações envolvendo o meia Vitor Bueno e o zagueiro Morato. Há também, rapaziada, dívidas mais antigas ao qual não foram ali detalhadas na matéria. Bertolucci também intermediou a venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. E o que acontece? Segundo informações do conselheiro Flávio Marques, o mercado, na verdade, trabalha com intermediações ali em torno de 7% e tal, mas o São Paulo teria dado para o Giuliano Bertolucci 20% de intermediação. É muita coisa. É 13% a mais do que o valor base, do que o base ali do mercado, que o mercado trabalha. Então por isso que eu falo pra vocês, tem que ter questionamento, tem que ter cobrança. Porque, cara, são negociações que a gente fica... Como que vocês fizeram essa cagada? Como que vocês fizeram essa... Como que vocês puderam chegar nesse nível de, sabe, de doar suas joias de Cotia, de acabar com o clube, de acabar com algo assim que é gigantesco, mano. Tá? São 22 milhões de torcedores que são apaixonados, e aí 260 conselheiros que deveriam representar esses torcedores simplesmente aprovam as contas ali tranquilamente por questões políticas. A última do Casares que foi reprovada, só foi reprovada por conta do escândalo que aconteceu no final do ano passado, porque se não tivesse o escândalo, seria aprovada as contas, como várias outras contas com déficit foram aprovadas. A do ano passado teve superávit, e mesmo assim foi reprovada, mas foi porque, não, olha, veja bem, a gente quer a mudança do São Paulo. Não, é porque explodiu ali uma bomba e que não tinha como passar pano mais, tá ligado? Porque nos anos anteriores, déficit recorde, gente, déficit recorde, e os caras aprovando conta. Déficit não sei dos quantos, dívida chegando a não sei quanto. Não, bora aprovar. Essa semana o Oten Ares confirmou que eu já vinha falando pra vocês há muito tempo. Eu vinha falando desde o ano passado. Gente, a dívida do São Paulo já ultrapassou 1 bilhão, já tá pra cima dos 1 bilhão. Não chegou ainda. Porque tem muito São Paulino, até o pessoal da mídia alternativa que acha que não. Pô, tá lindo ainda, tá maravilhoso. Não tá, gente. Já ultrapassou há muito tempo. E o Oten Ares confirmou, gente. A dívida do São Paulo ultrapassou os 1 bilhão. Mas vocês foram aprovando as contas, vocês foram relevando, vocês foram... chegou onde chegou. Parabéns pra vocês. E tem um fato importante, um detalhe importante, que é o São Paulo, o Dorival, melhor dizendo, ainda não conseguiu repetir uma escalação, né, no comando do Tricolor nessa passagem. São 10 jogos que o Dorival comandou São Paulo, completou seu 10º jogo contra o Bolívar agora no meio da semana, e ainda não conseguiu repetir o time, por diversos fatores, né? Primeiro que 3 jogadores saíram nesse meio período, o Dória, o Enzo Dias e o Alan Franco. Outros chegaram, Domingos Duarte, Newton, Iago, Vitor Sá. Alguns saíram por lesão nessas últimas semanas, caso do Bobadilha, por exemplo. O Arboleda foi reintegrado. Então, por diversos fatores, nesses 10 jogos, que, claro, tem um período ali de pausa
por conta da Copa do Mundo, mas nesses 10 jogos o Dorival ainda não conseguiu repetir o time. De alguma forma, tem alguma responsabilidade, você acha, nesse momento que o São Paulo vive, nessa falta de vitórias, o fato de o Dorival não conseguir repetir a escalação, ou é algo que não é tão preocupante assim, visto que algumas peças saíram, mas foram repostas, chegaram reforços, os destaques, né, a espinha dorsal em termos de nomes está ali sempre, que é Marcos Antônio, a Luciana, a Caleri. Tem alguma responsabilidade nesse fato, o momento que São Paulo vive hoje? Bom, eu não enxergo nesse sentido, como uma responsabilidade do Dorival em repetir a escalação ou não o momento do São Paulo. Eu acho que é muito buscando saídas e buscando alternativas para sair dessa situação, a mudança do Dorival. Eu acho que ele insiste em alguns nomes que hoje não tem mais tanta condição. Para mim, a maior das implicâncias do Dorival é a com o Pablo Maia. Acho que essa é a maior das implicâncias. O Pablo Maia não tem condição, na minha humilde opinião, de ser titular do São Paulo. Apesar do gol contra o Curitiba, apesar de ser um jogador formado nas categorias de base, tudo mais, obviamente tem um carinho do Dorival, do São Paulo, mas, cara, eu acho que hoje não tem tanta condição quanto já teve um dia de ser titular do São Paulo. Acho que ele insiste em algumas coisas, insiste em algumas posições, mas eu não vejo como eu não consigo atribuir o momento do São Paulo ao fato do Dorival não conseguir repetir uma escalação. Acho que ele está em busca de alternativas, que ele está buscando algo que faça o São Paulo melhorar, mudando peça, mudando esquema de jogo, para ver se o São Paulo consegue sair do limbo, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Valdson Justiça até fala, insistir no Wendel também é difícil, concordo. Por isso que eu acho que ele vai tirar o Wendel. Acho que eu vejo hoje o Iago talvez tomando a posição do Wendel como titular do São Paulo, principalmente pelos jogos que ele apresentou. Foram 2 partidas, mas que foram superiores ao Wendel nesse período. Acho que pode ser pode ser o Iago o titular da posição. Ele provavelmente não vai repetir mais uma vez, né, contra a Chapecoense, apesar de, na minha opinião, ele ter conseguido achar uma forma do time jogar, mas o Aurélio Buta a gente viu que não tem condição alguma de ser titular do São Paulo. Foi muito mal no jogo contra o Bolívar. Não deve repetir a escalação. Eu acho que ele vai com um time idêntico, só que com o Lucas Ramon na lateral direita. E aí talvez esse se torne o time titular dele. Acho que esse pode ser o time titular do Dorival com o Lucas Ramon na lateral direita. Acho que ele está aos poucos achando uma forma de jogar. Aos poucos entendendo como cada jogador se sente mais confortável, se sente mais à vontade e como o time se sai melhor. Acho que aos poucos ele está tomando isso. Não vejo como uma culpa do momento do São Paulo a falta de repetição de escalação do Dorival, Bani. Perfeitamente. Vamos ver se... agora não vai repetir, né? Eu acho difícil, como você citou, que seja Aurélio Buta titular na partida de amanhã, mas vamos ver se em algum momento o Dorival consegue repetir uma escalação pelo São Paulo. E olha, não lembro quem que foi que perguntou, o Paulo me mandou aqui, foi um Buta de titular? Não, acho que vale a aposta, né? Mas não deu certo. Enfim. O São Paulo oficializou uma nova parceria estratégica na área de medicina do esporte e performance. O clube firmou um acordo com a Universidade Europeia, Europeia, instituição espanhola ligada ao Real Madrid, para promover intercâmbio de profissionais, desenvolvimento de cursos e criação de protocolos voltados à prevenção de lesões e à evolução do desempenho dos atletas. A iniciativa faz parte do processo de modernização do Departamento de Performance e Medicina do São Paulo, que busca ampliar a utilização de ciência, tecnologia e conhecimento especializado na preparação dos jogadores. A parceria pretende aproximar profissionais das duas instituições e criar um ambiente permanente de troca de conhecimento. Mais do que uma parceria institucional, o movimento está inserido em uma estratégia maior do São Paulo para modernizar seu departamento médico e de performance. O clube destaca que a iniciativa tem como objetivo resgatar uma característica histórica do tricolor, o pioneirismo na medicina esportiva brasileira. E aí, torcedor tricolor,
Deixe nos comentários o seu palpite para o confronto de hoje à noite entre São Paulo e Chapecoense. O meu é 2-0 para o tricolor.